Salve, salve pessoal, nós somos do projeto Zines Literatura e estamos aqui para fazer a nossa oficina de escrita e leitura como prática libertadora do projeto Ler e Escrever Simples e Agora, contemplado pela Lei Aldir Blanc, do município de Presidente Prudente. Meu nome é Daniele, sou professora de Geografia. Meu nome é Bruno, também sou professor de Geografia. Bom pessoal, agora eu vou falar um pouco sobre o nosso projeto Zines Literatura. Esse projeto iniciou em 2016 sem muitos objetivos. A gente aprendeu a fazer um formato de revista, que esse formato nos permitia guardar os nossos escritos, os nossos desenhos, escritos do dia a dia, qualquer frase que a gente fazia, escrever no nosso celular aí. Em um formato de revista, esse aqui é um formato que dá para guardar no bolso, assim, cabe no bolso. Tem diversos outros formatos que a gente até ensinou na nossa oficina, a oficina que vai estar aí no link. Então foi isso, em 2016, quando a gente começou com esse projeto, ele não tinha tantos objetivos, era mais ou menos guardar a nossa arte. Posteriormente, esses são os nossos 3 primeiros fanzines. Esse é do Bruno, esses 2 são meus. Então você vê que, nossos 2 primeiros, pro segundo, a gente já percebeu algumas coisas que outras pessoas ensinaram pra gente, outras pessoas que faziam esse tipo de arte, de fanzines. Fala sobre dar uma atenção na capa, fazer outros desenhos, escrever manuscrito, então várias coisinhas, colagens. Então você vai aprendendo e você vê que dos 2 primeiros pro segundo a gente já foi evoluindo e aí construímos, vimos que dava para construir um projeto chamado Zines Literatura, que ele é um pouco mais, que é para continuar um projeto de criar revistinhas com o intuito de chegar nas pessoas de uma forma rápida, uma linguagem fácil e informar a galera. Então o nosso fanzine, eu como professora de Geografia, o Bruno também como professor de Geografia, o nosso projeto começou a ter uma cara da nossa profissão, que é professores de Geografia, que nada mais é informações sobre o espaço. Então a gente começou a fazer em nossas revistinhas coleções que informavam um pouco mais sobre o espaço, com uma linguagem simples, direta, com ilustrações que chegassem numa pessoa, a gente distribuindo, panfletando na feira, no Parque do Povo, em qualquer lugar, no ônibus, no centro, em vários lugares, e a pessoa pegasse e não fosse difícil, que uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto, um idoso conseguisse olhar e falar e conseguir entender, fosse uma coisa bem simples, bem direta, mas com uma informação importante. Esse primeiro nosso aqui fala sobre o Parque do Povo. E a gente fala sobre uma coisa que é constantemente falada pelos políticos que assumem aí que vamos dar um jeito no Parque do Povo não alagar mais. E existe uma explicação geográfica que fala que vemos que o Parque do Povo, por uma dinâmica natural, ele sempre vai alagar porque ali existe um rio e nada mais, nada menos, a água segue a força da gravidade, que é a parte mais baixa do terreno, é onde existe um rio. Então ali que existe um rio, todos os políticos que sempre falam, não, vamos dar um jeito, esse jeito vai ser um jeito uma grande construção, se eles realmente for fazer uma coisa que eles estão falando, porque nada mais tem um rio ali e a água só vai seguir o seu curso natural. Então trazemos esse tipo de informação e a gente querer atingir as pessoas nesse sentido, trazendo coisas do dia a dia, leituras do seu espaço, leituras do seu cotidiano, de uma forma muito simples, num livreto assim, e foi assim que foi dando procedimento no nosso projeto, os Zines Literatura. Aí fizemos edição número 2, edição número 3, e foi isso, a gente foi buscando, fomos conhecendo outras pessoas que faziam fanzines, fomos aprendendo mais, fomos buscando mais inspirações
pra gente conseguir evoluir também, fazer fanzines mais interessantes, fazer fanzines em outros modelos. Os outros, cada um que eu mostrei tem um formato, esse aqui tem outro. Esse aqui eu fiz, é uma coleção nossa do projeto, que fala sobre plantas nativas, fauna nativa. Esse aqui fala sobre a erva mate, o tereré que a gente bebe tanto. E aí essa primeira capa que eu fiz, tá uma capa informativa, fala o que é, dá pra entender o que é, mas a gente percebeu que poderia ser mais. E aí nós fizemos essa nova capa, dando mais detalhes, mais atenção, mais detalhes que tornam mais interessante a informação. Então a gente vê isso, que o projeto foi nos dando força, nos dando alimento para buscar mais conhecimento, para buscar mais evolução, referências, e é isso que a gente busca transmitir para as pessoas que adquirem as nossas revistinhas. Buscar informações do dia a dia, informações básicas aí, e o nosso projeto a gente começou a utilizar na sala de aula, e de uma forma, do mesmo sentido que a gente buscava transmitir para as pessoas que adquiriam na rua, transmitir uma informação que se aproximasse do seu cotidiano, se aproximasse da pessoa que eles são, do sujeito que eles são, da identidade deles. Então a gente passou a usar o fanzine, esse formato de mídia, na sala de aula, para os alunos escreverem a matéria que a gente passou na aula assim, ao longo do bimestre, e ser tipo um material informativo para eles. Eles faziam um material informativo com a matéria que a gente trabalhou, colocando desenhos que iria facilitar ele na hora que ele fosse ler aquela revistinha de novo, para ele estudar depois, e tudo isso tentando aproximar essa educação, esses estudos, esse conhecimento para o aluno. E a gente viu que eles se sentiam muito instigados, assim, felizes de tá produzindo o seu próprio material, que vai poder estudar depois, vai construir com a galera, e vai ser interessante, mais interessante estudar, sabe, porque se aproximava realmente mais deles. Então foi isso, o projeto Zines Literatura é mais ou menos isso que eu queria explicar, que foi um projeto que nasceu sem muitos objetivos, mas que posteriormente foi ganhando força sobre uma valorização das pessoas, principalmente das pessoas como nós, pessoas de periferia, pessoas que vivem marginalizadas em várias ausências nos nossos bairros, e nosso acesso a várias coisas. Então a gente queria criar alguma coisa que se aproximasse das pessoas e principalmente trazendo o conhecimento, a educação mais próxima dessas pessoas, para elas buscarem mais sobre isso. Bom, galera, como a Daniela estava falando para vocês, o nosso projeto juntando toda essa ideia de que a literatura é tudo que a gente faz, tudo que a gente escreve. O nosso projeto Zines Literatura, o nosso coletivo, é um coletivo de literatura marginal. E eu vou falar um pouco para vocês o que é a literatura marginal, por quê? A nossa oficina ela é como escrever, prática de escrita, como que a gente escreve. E a gente acredita, a nossa metodologia de escrita, ela parte da leitura. Então quando a gente começa a querer escrever, a buscar evoluir na escrita, a gente acredita que a gente também tem que evoluir na leitura, porque é a leitura que vai trazer pra gente a criatividade. Só que o nosso projeto, desde o começo, desde que a gente começou a tentar divulgar o nosso trabalho para as pessoas, ele sempre foi focado em leitura, literatura para pessoas que não gostam de ler. Por quê? Porque geralmente quando alguém pensa assim, o nosso público-alvo é o povo da periferia. Então quando alguém da periferia, que foi privado de uma escola boa, que foi privado de morar num bairro bem acessível aos agentes de cultura como teatro, cinema, oficinas e tudo mais, essa pessoa fala, eu quero ler. Aí ela pega um livro lá que tem uma linguagem muito difícil, uma linguagem que foi feita por pessoas brancas que têm dinheiro, para pessoas brancas que têm dinheiro, e isso acaba que não tem sentido para a pessoa. Então é aí que entra a literatura marginal. A literatura marginal, ela é uma literatura feita por pessoas de periferia, para pessoas de periferia, com temáticas de periferia.
Portanto, as pessoas mais simples, as pessoas mais pobres, as pessoas de periferia, elas acabam se reconhecendo nesses textos, se reconhecendo em obras da literatura marginal. Então, vou explicar um pouco para vocês o que é literatura marginal. Bom, segundo Ferrez, que é um escritor renomado internacionalmente, que nasceu no Capão, cresceu escrevendo na periferia, ele inaugurou esse conceito de literatura marginal. A literatura marginal, então, ela é literatura, cultura feita por pessoas de periferia para pessoas de periferia. Então, tudo que uma pessoa moradora de bairro periférico escreve é literatura marginal. E esse termo literatura marginal, ele vem da marginalização dos autores que moram nas periferias. Por exemplo, o Ferrez mesmo, ele começou esse debate em algumas revistas no final da década de 90, no início dos anos 2000. E ele trouxe para as colunas que ele escrevia nessas revistas, artistas das periferias que não tinham livros em livrarias e eram textos muito bons. São talentos extremamente importantes para a literatura que não são vendidos em livraria. A gente não encontra o PDF com o texto deles. Então, o povo da periferia, ele meio que está à margem do mercado literário. Então a literatura marginal vem desse conceito. Hoje em dia, o Sérgio Vaz, alguns outros autores de literatura marginal preferem chamá-la de periférica, justamente por acreditar que a marginalização dessa literatura não é uma coisa boa. A gente nesse projeto, a gente usa mais a palavra literatura marginal do que periférica, porque literatura marginal foi como a gente conheceu, foi como o Ferrez inaugurou essa literatura pra gente. É assim que a gente tenta ver. Apesar do Ferrez ter colocado esse termo literatura marginal como todos os escritos feitos por pessoas de periferia no começo dos anos 2000, a gente percebe que muitas outras vezes na história da literatura brasileira apareceram literaturas periféricas, literaturas marginais. Como, por exemplo, o livro Cidade de Deus, do Paulo Lins, que é lançado na década de 80, que retrata uma periferia do Rio de Janeiro nos anos 70 e 60. Então, ele era morador daquela periferia, ele começou a escrever o livro enquanto ele estava lá vivendo toda aquela situação. A gente tem a Carolina Maria de Jesus, que escreveu o seu diário, O Quarto de Despejo, na década de 60, lá nas margens do Rio Tietê, na favela do Canindé, lá na cidade de São Paulo. Então a gente tem várias obras que foram escritas pelo povo da periferia antes da reunião desse conceito. Entende? Os próprios fanzines dos punks nos anos 80 é uma literatura marginal. Os cordéis do Nordeste é uma literatura marginal, porque foram literaturas produzidas por pessoas oprimidas, pessoas menos favorecidas pelo sistema, certo? Bom, a literatura marginal, ela não tem uma temática própria, ela não precisa ser uma temática violenta, entende? E nem uma temática pacífica, ela pode ser qualquer coisa. Existem textos de literatura marginal sobre diversas temáticas. Muitas vezes aparece a violência, como é o caso do Cidade de Deus, o Capão Pecado, do Ferrez, que é um livro importantíssimo para a literatura marginal, porque o cotidiano das pessoas de periferias e favelas, que são os escritores desses livros, é um cotidiano meio violento. Mas por muitas vezes você encontra crônicas que relatam o trajeto que um trabalhador tem da sua casa para o trabalho, enfrentando o ônibus lotado, o metrô lotado, a falta de transporte, todas essas dificuldades que a literatura marginal também trata como violência, entende? É uma violência do poder público com as pessoas, e a literatura marginal vem para trazer essa denúncia. Ela vem para trazer o cotidiano das pessoas de periferia através de contos, crônicas, poesias, fanzines e tudo mais. Bom, para resumir então, o que a gente acredita de literatura marginal é que a literatura marginal é uma literatura para quem não gosta de ler, certo? Porque o povo da periferia foi privado de uma boa educação, de um bom incentivo à leitura durante séculos e séculos, e é por isso que a gente acredita que a literatura marginal vem para quem não gosta de ler, incentivando as pessoas para a leitura. Então a gente tem aí Capão Pecado, a gente tem do Ferrez, a gente tem o Cidade de Deus, do Paulo Lins, o Diário da Carolina Maria de Jesus. Temos diversas obras de literatura marginal que tem uma linguagem mais fácil, uma linguagem que atinge a população, uma linguagem que a população de periferia pode se reconhecer
pode se identificar com aquilo que está sendo escrito e cada vez mais praticando a leitura e alcançando maiores níveis de leitura, ler por mais tempo, ler textos mais difíceis e numa dessa conseguir, através da literatura marginal, ler textos que antes você não conseguia entender. Então você, através da literatura periférica, você está tendo acesso a textos que não foram escritos para você entender, foram escritos apenas para as pessoas ricas entender, pessoas que já têm historicamente acesso a essas leituras. Então a literatura marginal é uma afronta ao sistema que privou o povo da periferia de ter acesso a certas leituras. É uma literatura feita tipo nós por nós. Mais ou menos isso que é a literatura marginal, e é mais ou menos esse método que a gente adota para que as pessoas tenham acesso à leitura e depois à escrita, porque o nosso projeto ele sempre visa atingir as pessoas que não estão lendo nada, não têm uma prática de leitura nenhuma. E como eu já disse que a leitura é uma prática, você tem que parar para fazer, você precisa ler, praticar isso. A literatura marginal aparece como um agente que aproxima a pessoa que não gosta de ler de estar lendo alguma coisa. Qualquer leitura é leitura. Você pode estar lendo bula de remédio, você pode estar lendo quadrinho, você pode estar lendo resumo de novela, você pode estar lendo qualquer coisa. Você está realizando uma leitura. Toda leitura vai te influenciar a continuar lendo cada vez mais. Bom, a leitura ela vai te levar então a uma reflexão. Essa reflexão ela pode significar muitas vezes que você está aumentando a sua imaginação, você está pensando sobre a realidade. A leitura ela faz você adquirir experiências sem você vivê-las. Você lendo um livro, você adquire experiência de outra pessoa, como é o caso de você adquirir o conhecimento de uma periferia de São Paulo, lendo um livro de lá, estando aqui em Presidente Prudente. Você ganha conhecimento a respeito. Então, a literatura ela aumenta o seu campo de visão, ela aumenta a sua imaginação, ela aumenta a sua capacidade de reflexão. E isso vai se estender por vários níveis da sua vida. Você vai conseguir resolver problemas, sejam particulares, coletivos, de uma maneira um pouco mais criativa. Você vai conseguir ter acesso a estudos, porque eu não estou estudando faz tempo, mas aí você começa a ler, começa a se aproximar, a sua mente começa a se concentrar na leitura, você consegue voltar a estudar. Então a gente acredita nisso. A literatura marginal ela vem para levar a leitura para as pessoas que não leem. E é dessa forma que a gente entende aqui. Você começando a gostar de ler, tendo essa imaginação, tendo essa percepção, conhecendo o que outras pessoas escreveram, que você vai começar a escrever. Então é isso, galera. Vocês treinando a prática da leitura, a gente já se aproxima mais da prática da escrita. Nada que a gente está falando aqui são regras. Vai de pessoas para pessoas. Existem pessoas que escrevem textos muito bons e não leem nada. Tem gente que lê muito e não escreve nada. Não é uma regra. Esse é o nosso método. É a nossa maneira de aproximar uma pessoa que está buscando começar a escrever, que gosta de escrever e quer evoluir na escrita. Esse é o nosso método que a gente apresenta. Então você praticando a leitura, você se aproxima da prática da escrita. A escrita ela pode acontecer de qualquer maneira. Isso que o nosso projeto prega. Ela pode acontecer no seu celular, ela pode acontecer no seu tablet de maneira digital e ela também pode ser no papel. Uma maneira que a gente traz aqui de começar a escrever quando você não está conseguindo, mesmo que você vai lá e vai tentar, você está assistindo esse vídeo, vai tentar lá e não consegue escrever nada, você está sem imaginação, sem criatividade no momento, a gente traz um método muito antigo já, diversas pessoas importantes na humanidade utilizaram desse método, que é fazer um diário. Você pode criar aí no seu celular um bloco de notas e no fim do dia escrever o seu dia, ou mesmo de manhã escrever o seu dia anterior, ou seja, então pegar um caderninho, escrever a caneta e escrever um diário. Um diário mesmo, a moda antiga, igual as pessoas fazem hoje em dia no Facebook, no Instagram, você pegar para escrever. Você pode escrever no Facebook também, não compartilhar com ninguém, ou compartilhar. Não tem uma regra para isso acontecer, mas é um método eficiente. Você começa a escrever se você tiver um diário. Então você vai lá, escreve o seu dia, tal, o que você fez. Você vai perceber que ao longo dos dias, ao longo das vezes que você escreve, você vai detalhando mais, você vai começar a usar palavras que antes você não usava.
você vai se aproximar dessa prática. É importante entender isso, que tanto a leitura quanto a escrita são práticas. Você tem que fazer, você tem que melhorar ela, você só consegue praticando. É difícil escrever bem de uma hora para outra, o importante é estar escrevendo. E aí você vai lá, começa a escrever, começa a escrever o seu dia a dia. E é o seguinte, o dia a dia de uma pessoa da periferia são crônicas de literatura marginal. A sua vida, a vida de uma pessoa da periferia, se ela for escrita, ela é uma literatura marginal. É o dia a dia de uma pessoa que vive na periferia. É uma crônica, é um gênero literário específico que a gente vai explicar já já. Então, o que você vive, mais a sua criatividade que você adquire com a leitura, vendo filme, diversas maneiras de ativar a sua criatividade, mais a escrita, a prática da escrita é igual à literatura marginal. O que você vive com um pouco de criatividade e a escrita, você consegue escrever literatura marginal. Por exemplo, você está lá no busão, sentado no ônibus, lá ouvindo sua música, aí sobe alguém no ônibus e começa a causar um escândalo ali, brigando por causa de um assento, a briga se apazigua, cada um vai para o seu lugar. Aí você pega, abre o seu diário ou abre o seu caderninho e escreve lá. Hoje a mulher subiu no ônibus, tal, ou o homem subiu no ônibus, tal, começa a escrever o que aconteceu e você adiciona a criatividade que você tem dentro da sua cabeça. Você coloca um fato ou outro a mais, que teve uma outra pessoa que se envolveu, que tinha um polícia no ônibus que apaziguou a situação, tudo, e provoca uma reflexão a respeito do seu texto nas pessoas. Assim, você vai questionar assim, pô, tinha alguém sentado no banco de idoso. No seu texto lá você usa a sua criatividade para provocar uma reflexão. Tudo isso aí já é um texto de literatura marginal, que você poderia ter espaço em um livro, porque você escreveu uma coisa do seu dia a dia com um pouco de criatividade, mas o mais importante, que ela foi escrita. Tudo que foi escrito pode ser publicado. Se ficar só na imaginação, também não é publicado. Então a gente busca isso aí. Você tem que sair do não estar escrevendo para estar escrevendo. E o diário é uma boa solução. Com o tempo você começa a adicionar criatividade nas suas vivências que você colocou no seu diário e vocês vão ver que vão dar boas crônicas, bons contos. Em relação a isso, a gente vai trazer alguns gêneros literários para vocês se aproximarem, certo? Dá um pause aí. Então é isso. Quando você já está escrevendo, quando você já tem algumas coisas escritas, você percebe qual é o seu estilo. E para fazer isso você tem que ler o que você escreveu, isso é muito importante. Você escreve alguma coisa, tal, depois você volta, faz uma leitura, vê o que você acha que você não gostou. O mais importante é você estar gostando de escrever. Isso é uma coisa que ocupa a nossa cabeça, é uma coisa que dá bastante sentido às coisas que a gente faz. E tipo assim, quando você já tem algumas coisas escritas, vocês vão ver que alguns textos seus, algumas coisas que você escreveu ou no seu diário ou no seu caderninho ali de escritos, vocês vão ver que eles já se aproximam de gêneros literários pré-definidos pela ciência literária mesmo. E a gente vai trazer alguns aqui, como por exemplo, a crônica. A crônica é o mais usado na literatura marginal de rua mesmo, a que a gente conhece mesmo. Por quê? Porque a crônica ela se define como uma passagem do cotidiano, um fato do cotidiano que geralmente é curto e ele tem a intenção do autor de provocar uma reflexão, como eu estava explicando um pouco antes. Isso caracteriza uma crônica. Existem crônicas um pouco mais longas, ela não precisa ser curta, mas geralmente ela é curta porque ela trata de um fato do dia a dia que aconteceu ali e provocou uma reflexão. Isso é uma crônica. Se a gente pegar um texto que tende a ser um pouco maior, apesar dele não ter um limite de tamanho para ser um conto, o conto ele já é uma obra que ele tem poucos personagens, ele trata de uma trama, ele trata de um acontecimento, ele trata de um conflito, mas ele tem um começo, meio e fim. Ele pode ter várias páginas ou pode ter poucas páginas, mas ele geralmente trata de um conflito único. Ele começa e acaba. Geralmente o foco é em um personagem só e esse personagem vive um fato lá, um conflito e ele começa e acaba. Já o romance ele é um nível um pouco maior. Mesmo para a literatura marginal, para toda a literatura, o romance ele é como se fosse assim, ele é um texto mais longo, tem diversos personagens, tem diversas tramas acontecendo paralelamente, simultaneamente, nas quais elas não precisam se cruzar. Então o romance ele é um pouco mais amplo, o romance ele tem diversas histórias acontecendo
E a gente tem também um dos gêneros que a galera mais gosta, que é a poesia. A poesia ela é tratada em versos, em estrofes, ela é um pouco mais estética. Geralmente tem a ver com o sentimento do autor e ela é um pouco estética. Quando você bate o olho numa poesia ou escuta uma poesia, ela tem uma estética que ela segue, um soneto e tal. E um gênero que a gente também gosta no nosso projeto, que a gente utiliza bastante para fazer os nossos fanzines, é o gênero jornalístico. Quando a gente está tratando de jornal, o jornal ele traz uma notícia, ele traz um debate a respeito de fatos, ele traz informação a respeito de um fato, sendo assim de gênero noticiário, sabe? Ele traz para as pessoas. E ele é muito útil, porque no cotidiano da periferia, por exemplo, você pode usar o escrito literário para pedir a manutenção da quadra do bairro. Os moradores podem, por exemplo, fazer um jornalzinho escrito por eles mesmos para divulgar uma notícia ou então uma informação a respeito do bairro que é importante, de alguma reunião, de alguma ação coletiva. Em diversos âmbitos coletivos o jornal é muito eficiente, por isso que a gente trouxe aqui também. Bom, então galera, quando vocês já tiverem num nível assim de ter algumas coisas escritas, já tiver alguma crônica que você conseguiu terminar, que você leu, releu, falou, pô, legal, aí você vai começar a ver isso que eu tô falando. Você vai começar a ver, pô, o meu estilo é mais escrever crônica, o meu estilo é mais escrever conto, não, eu gosto de escrever poesia, não, eu já tenho vários contos assim que dá para montar um pequeno romance. Então, esses gêneros literários eles servem para vocês verem que mesmo estando escrevendo só na sua casa, só no seu bairro, só na sua escola, só escrevendo para você está se encaixando em correntes literárias, na literatura marginal, e está escrevendo textos que se enquadram em gêneros literários, como conto, crônica, poesia e um texto jornalístico. Então, a gente traz isso para vocês verem a importância da gente estar escrevendo, do povo da periferia estar escrevendo, que tudo que a gente escreve é importante para fomentar uma cultura, a cultura periférica, a cultura marginal, a literatura periférica e a literatura marginal. Uma maneira de organizar isso, que muitos autores da literatura marginal começam assim, é fazendo fanzines, como a Daniela explicou para vocês, que a gente também começou assim. Os fanzines, eles são as pequenas revistinhas que a gente mesmo faz. O nosso projeto ele é também um projeto de fanzines, e essas revistinhas elas servem para organizar os seus textos. Você pode pegar uma crônica que você gostou muito e escrever ela no formato de fanzine, que vocês podem aprender na nossa oficina, que tem o link aí na descrição. E aí você escreve o seu texto no fanzine, pede para um amigo seu fazer umas ilustrações, faz uma capa legal. Quando você viu, você tem um livro lançado por você mesmo. E do mesmo jeito que se você tiver poesias, crônicas, contos, o fanzine ele é um jeito das pessoas que gostam da literatura marginal organizarem e lançarem os seus próprios livros. Até quem desenha, faz quadrinho, ele é muito eficiente nesse sentido. Por isso que a gente sempre traz, a gente também começou assim E agora a Daniele vai trazer para vocês algumas literaturas marginais, alguns textos, alguns exemplos de literatura marginal, para que vocês também se inspirem, procurem mais sobre os autores também, porque isso é muito importante na nossa motivação, ver o que as pessoas fizeram, como elas fizeram e ver que dá certo, beleza? Bom pessoal, agora eu vou falar um pouco sobre o nosso projeto Zines Literatura. Esse projeto iniciou em 2016 sem muitos objetivos. A gente aprendeu a fazer um formato de revista, que esse formato nos permitia guardar os nossos escritos, os nossos desenhos, escritos do dia a dia, qualquer frase que a gente fazia, escrevia no nosso celular aí. Em um formato de revista, esse aqui é um formato que dá para guardar no bolso, assim, cabe no bolso. Tem diversos outros formatos que a gente até ensinou na nossa oficina, a oficina que vai estar aí no link. Então foi isso, em 2016, quando a gente começou com esse projeto, ele não tinha tantos objetivos, era mais ou menos guardar a nossa arte. Posteriormente, esses são os nossos 3 primeiros fanzines. Esse é do Bruno, esses 2 são meus. Então você vê que, nossos 2 primeiros, pro segundo, a gente já percebeu algumas coisas que outras pessoas ensinaram pra gente, outras pessoas que faziam esse tipo de arte, de fanzines. Fala sobre dar uma atenção na capa, fazer outros desenhos, escrever manuscrito, então várias coisinhas, colar,
linguagens. Então você vai aprendendo e você vê que dos 2 primeiros para o segundo a gente já foi evoluindo. E aí construímos, vimos que dava para construir um projeto chamado Zines Literatura, que ele é um pouco mais, que é para continuar um projeto de criar revistinhas com o intuito de chegar nas pessoas de uma forma rápida, uma linguagem fácil e informar a galera. Então, o nosso fanzine, eu como professora de geografia, o Bruno também como professor de geografia, o nosso projeto começou a ter uma cara da nossa profissão, que é professores de geografia, que nada mais é informações sobre o espaço. Então a gente começou a fazer em nossas revistinhas coleções que informavam um pouco mais sobre o espaço, com uma linguagem simples, direta, com ilustrações que chegassem numa pessoa, a gente distribuindo, panfletando na feira, no Parque do Povo, em qualquer lugar, no ônibus, no centro, em vários lugares, e a pessoa pegasse e não fosse difícil, que uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto, um idoso conseguisse olhar e falar e conseguir entender, fosse uma coisa bem simples, bem direta, mas com uma informação importante. Esse primeiro nosso aqui fala sobre o Parque do Povo. E a gente fala sobre uma coisa que é constantemente falada pelos políticos que assumem aí que vamos dar um jeito no Parque do Povo não alagar mais. E existe uma explicação geográfica que fala que vemos que o Parque do Povo, por uma dinâmica natural, ele sempre vai alagar porque ali existe um rio e nada mais, nada menos, a água segue a força da gravidade, que é a parte mais baixa do terreno, é onde existe um rio. Então ali que existe um rio, todos os políticos que sempre falam, não, vamos dar um jeito, esse jeito vai ser um jeito bem, uma grande construção, se eles realmente for fazer uma coisa que eles estão falando, porque nada mais tem um rio ali e a água só vai seguir o seu curso natural. Então trazemos esse tipo de informação e a gente querer atingir as pessoas nesse sentido, trazendo coisas do dia a dia, leituras do seu espaço, leituras do seu cotidiano, de uma forma muito simples, num livreto assim, e foi assim que foi dando procedimento no nosso projeto, os Zines Literatura. Aí fizemos edição número 2, edição número 3, e foi isso, a gente foi buscando, fomos conhecendo outras pessoas que faziam fanzines, fomos aprendendo mais, fomos buscando mais inspirações para a gente conseguir evoluir também, fazer fanzines mais interessantes, fazer fanzines em outros modelos. Os outros, cada um que eu mostrei tem um formato, esse aqui tem outro. Esse aqui eu fiz, é uma coleção nossa do projeto, que fala sobre plantas nativas, fauna nativa. Esse aqui fala sobre a erva mate, o tereré que a gente bebe tanto. E aí essa primeira capa que eu fiz, tá uma capa informativa, falo o que é, dá pra entender o que é, mas a gente percebeu que poderia ser mais. E aí nós fizemos essa nova capa, dando mais detalhes, mais atenção, mais detalhes que tornam mais interessante a informação. Então a gente vê isso, que o projeto foi nos dando força, nos dando alimento para buscar mais conhecimento, para buscar mais evolução, referências, e é isso que a gente busca transmitir para as pessoas que adquirem as nossas revistinhas. Buscar essas informações do dia a dia, informações básicas aí, e o nosso projeto a gente começou a utilizar na sala de aula, e de uma forma, do mesmo sentido que a gente buscava transmitir para as pessoas que adquiriam na rua, transmitir uma informação que se aproximasse do seu cotidiano, se aproximasse da pessoa que eles são, do sujeito que eles são, da identidade deles. Então a gente passou a usar o fanzine, esse formato de mídia, na sala de aula, para os alunos escreverem a matéria que a gente passou na aula assim, ao longo do bimestre, e ser tipo um material informativo para eles
fazia um material informativo com a matéria que a gente trabalhou, colocando desenhos que iria facilitar ele na hora que ele fosse ler aquela revistinha de novo, para ele estudar depois, e tudo isso tentando aproximar essa educação, esses estudos, esse conhecimento para o aluno. E a gente viu que eles se sentiam muito instigados, assim, felizes de fazer, tá produzindo o seu próprio material, que vai poder estudar depois, vai construir com a galera, e vai ser interessante, mais interessante estudar, sabe? Porque se aproximava realmente mais deles. Então foi isso, o projeto Zines Literatura é mais ou menos isso que eu queria explicar. Que foi um projeto que nasceu sem muitos objetivos, mas que posteriormente foi ganhando força sobre uma valorização das pessoas, principalmente das pessoas como nós, pessoas de periferia, pessoas que vivem marginalizadas em várias ausências nos nossos bairros. E nosso acesso a várias coisas, então a gente queria criar alguma coisa que se aproximasse das pessoas e principalmente trazendo o conhecimento, a educação mais próxima dessas pessoas, para elas buscarem mais sobre isso. Aí ficou melhor, né? Bom, eu vou começar aqui falando alguns exemplos de alguns artistas que inspiram a gente em relação à literatura marginal. E eu vou falar do Sérgio Vaz, o Instagram dele é PoetaSV, um poeta lá de São Paulo, e essa poesia se chama O que é Poesia. Aí ele fala assim: no mas, na vida tudo se aprende, observando as páginas de dentro e fora da gente. Um dia, há muito tempo, um cara que anda distante da literatura me falou que ia sair fora porque o clima estava pesado. De leve, olhei em volta e era apenas um dia comum de sol, em que a preguiça da tarde não se escrevia na paisagem. Antes que ele fosse, ainda cego, lhe perguntei: como você sabe disso? Você não está vendo? Não. Como você quer escrever poesia se não está vendo que não pode ser visto? Não sei se ele me deu uma aula de poesia, porém, nunca mais meus olhos foram os mesmos. Apesar de gostar, nunca soube o que é poesia, mas desconfio que ela está nos olhos de quem vê, nos olhos de quem lê, o que vive, ainda que nem saiba escrever, e de quem escreve para viver, mesmo sabendo que ninguém vai ler. Poeta Sérgio Vaz. Vou ler mais uma aqui, ó. A história não perdoa os covardes, e com o tempo, os mentirosos são devorados pela verdade. Ser livre é um preço caro a ser pago, e negar a vida é ser prisioneiro do acaso. Não tenho futuro, o passado não me pertence, e o presente, bom, o presente ainda não abri. Sangue, suor e lágrimas, e no final um sorriso largo, para disfarçar as cicatrizes de um coração que mais parece um museu de lembranças distorcidas. Queria que você soubesse, pois se vai caminhar comigo, isso é tudo que tenho a oferecer. Poeta Sérgio Vaz. Agora eu vou falar uma do Ferrez. Minha literatura marginal é anticanalha. Cada linha, verso e palavra é pela quebrada. Não tiro o que tenho, academia meus pesadelos. Ideologia é o peso dos versos obesos. Sérgio Vaz. Ferrez. O Instagram dele é Ferrez Oficial. Eu vou falar aqui um pedaço do livro da Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo. É um diário que ela escreve, tem vários relatos do seu dia a dia. E eu vou ler uma parte aqui, ó. 22 de maio. Eu hoje estou triste, estou nervosa. Não sei se choro ou saio correndo sem parar até cair inconsciente. É que hoje amanheceu chovendo e eu não saí para arranjar dinheiro. Passei o dia escrevendo, sobrou macarrão, eu vou esquentar para os meninos. Cozinhei as batatas, eles comeram, tem uns metais e um pouco de ferro que eu vou vender no seu Manuel. Quando o João chegou da escola, eu mandei ele vender os ferros. Recebeu 13 cruzeiros.
Um copo de água mineral, 2 cruzeiros. Zanguei com ele, onde já se viu favelado com essas finezas. Os meninos comem muito pão. Eles gostam de pão mole, mas quando não tem, eles comem pão duro. Duro é o pão que nós comemos, dura é a cama que dormimos, dura é a vida do favelado. Ó São Paulo, rainha que ostenta, vaidosa a tua coroa de ouro, que são os arranha-céus, que veste veludo e seda, e calça meia de algodão, que é a favela. Aí é um pouco dos relatos dela no livro, que é um diário que ela escreveu, que é um pouco da literatura marginal, relatos produzidos por pessoas da periferia. Eu vou ler um pedaço do livro Ressonância, onde a confiança está apenas nas incertezas da vida, do nosso amigo Wellington Ferreira, o Biju. Vou ler aqui uma parte, uma crônica dele que a gente gosta, que chama assim: Diálogo suburbano. Aí, seu Juraci, dá uma olhada aí pro lado. Olha, Land Rover novinha, cara, diz o motorista do ônibus para um passageiro idoso dos bancos preferenciais. Brasil em crise, uma bosta. Em crise tá é nós, pobre, concluiu ele esperando o sinal. E sem placa, rapaz? Zerada, respondeu o senhor. Um carro desses aí é uns 300 mil, seu Juraci. Pra mais, hein? Dá pra comprar 3 casas, risos. 3 casas eu não sei, mas que é uma boa grana é. Imagina o PVA disso, o IPVA é 4% do carro, correto? É isso mesmo. Eu não vou nem fazer a conta. Só a troca de pneus deve dar mais de 10 mil reais, seu Juraci. Meu carro vale em média isso aí? Daí inventa reforma de previdência, reforma de não sei o que. Tudo no final é a gente que se lasca, toma no rabo. Ainda bem que eu sou aposentado. E eu tô fudido, risos. Olha, sinceramente, eu tenho dó dessa meninada de agora, viu? Ô geração que tá lascada. Ainda bem que minha época de mocidade eu já vivi. Os dois riram alto, cada qual sentado em seus respectivos assentos. Os outros passageiros do ônibus, em silêncio, ouvem a conversa, se olham e fazem caras de risos e também reflexão. Rostos cansados agora encaram a Land Rover Discover Sport, preta de vidros escuros, parada no sinal vermelho. Acho que nessa hora todos pensaram sobre o valor e a desvalorização do seu trabalho. Mesmo dando duro, nunca se conseguiria ter um carro daqueles. A verdadeira mercadoria fetiche, o adorado bezerro de ouro. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Enfim, o sinal verde. A velocidade da arrancada do automóvel de luxo é alta e potente. O motorista acelera o ônibus como se estivesse em uma racha. Passa a segunda marcha rapidamente, mas seu eixo de acompanhar a nave que some à frente na mais alta performance. Essa é uma crônica do nosso amigo Wellington Biju aqui. E é isso, gente. É um pouco dos artistas que inspiram a gente nessa caminhada. Então é isso, galera. Essa é a nossa oficina. E para fechar, a gente queria deixar aqui que, frequentem a biblioteca, frequentem espaços de leitura. Isso ajuda muito a gente gostar de ler e de escrever. Frequentem espaços assim. Não existe uma regra para começar a gostar de ler e escrever. A gente tentou trazer para vocês uma aproximação da prática de escrita e leitura que a gente acredita ser libertadora, principalmente para nossas mentes. O que a gente queria trazer é justamente isso, que é a prática da leitura. Ela é uma prática difícil, que a gente não consegue de uma hora para outra, e a gente traz a literatura marginal como essa porta de entrada para a leitura. Da mesma maneira, a gente traz a literatura marginal para a porta de entrada da escrita, da prática de escrita, afirmando que tudo que a gente escreve é cultura, é literatura periférica, marginal, feita do povo para o povo, e que vocês pensem
na literatura de vocês assim, valorizando como livros a serem lançados, textos que vão mudar a cabeça das pessoas, que não vão mudar. Se vocês não quiserem mostrar o que vocês escrevem para ninguém, não tem problema. Quiser mostrar para todo mundo, também não tem problema. Não existe uma regra para isso. E eu peço para vocês que valorizem os seus textos. Leiam de novo, mostrem para as pessoas se quiserem, se não quiserem também não mostrem. E façam isso que a Dani fez. Façam isso que a Dani falou, vão atrás de autores que vocês gostem, olhem a entrevista do Ferrez, olhem a entrevista do MV Bill, que também é um escritor de literatura marginal, olhem entrevistas de autores que vocês se interessarem, vejam o que eles falam, de repente como eles começaram, como eles escrevem, tudo isso ajuda a gente a criar um campo de visão em relação à literatura que a gente quer escrever. E também pensando assim, dá pra uma forma de aproximar uma coisa que você já gosta. Todo mundo gosta de músicas específicas aí, gosta de sertanejo, gosta de rap, gosta de qualquer coisa. E dá pra pegar a letra dessas músicas pra você dar uma olhada na forma como tá escrita, sabe? Na ideia passada, no que fala naquelas letras. Essa é uma forma de buscar uma outra forma de conhecimento, a partir de uma coisa que você já gosta. Se você não tem esse hábito de ler as letras e dar uma atenção na letra e falar, olha o que o artista quis dizer, começa por aí também. O Bruno falou do diário, é uma forma interessante de começar, uma forma simples, parte do que a gente já tem, do nosso conhecimento do dia a dia. E muitas vezes passa nos filmes, passa no nosso imaginário que o diário é uma coisa de menina, uma coisa infantil, é uma coisa que é desse público, dessas pessoas, mas na verdade o diário é para todo mundo tem um dia a dia que pode ser escrito, que pode ter reflexões do dia a dia para aprender e não fazer de novo, ou fazer de novo, falar, olha o que eu aprendi hoje, olha que importante para minha vida, olha esse exemplo aqui, e é mais ou menos assim. Vamos buscar mais conhecimento, buscar objetivos para nossa vida, que é isso que a gente precisa. A gente tem que buscar o que a gente quer e tem que saber o que quer e se valorizar, falar que a gente pode ser artista, a gente pode ser uma pessoa, a gente é uma pessoa importante e as nossas ideias também podem ser muito importantes para outras pessoas, para inspirarem outras pessoas. Então é mais ou menos isso. É isso, galera, espero que vocês gostem. Vai estar no link aí da descrição da oficina, a nossa oficina de fanzines, que também foi ministrada através do projeto Zines Literatura, em parceria com o governo, através da Aldir Blanc. E também a gente vai deixar o nome das obras que a gente conversou aqui, para vocês terem uma visão um pouco melhor. E é isso, pessoal. Qualquer coisa escreve pra gente, comenta aí, ou então procura a gente nas redes sociais, Bruno Salve, Daniele Abu, que a gente se encontra na melhor. Essa foi a nossa oficina de prática de escrita e leitura, de literatura para quem não gosta de ler, certo? Certo, galera. Falou.